contar direito para você como foi segunda-feira da semana passada. Eu acordei, o Senhor dizendo para que eu viesse aqui na sala. Eram 3 horas da manhã. Eu liguei a TV e vi a hora. O Senhor dizia: fica aí, filha, que eu preciso levar o seu espírito em um lugar, quero lhe mostrar uma coisa. E eu fiquei ali na sala e pelo espírito eu subi, eu saí de casa com o Senhor e eu fui no espaço, na noite mesmo. Era noite, continuou noite. E eu passei muito rápido com o Senhor. Pela distância, como eu sou acostumada a viajar de caminhões, ser muita distância, foi mais longe que daqui para São Paulo. Tenho essa ideia. Só que a gente ia por beirada, por cima das águas, assim, sabe? Pela beirada, pelo desenho, pelas as partes litorâneas, ali pelas beiras, assim. Foi em milésimo de segundo, uma rapidez imensa. O Senhor segurando a minha mão, e eu fui levada até uma altura, assim, de um poste. Eu fui chegando, aproximando de uma ilha. Eu tenho desenho, eu vou procurar no Google Maps, eu tenho desenho na minha mente da localização dessa ilha. Eu avistei logo 2 helicópteros parados lá e 4 chegando. Estavam chegando adiantado na nossa frente. Desceram. Ali está cheio de pedras grandes, é uma ilha grande. No centro, onde começou a se juntar pessoas, ali o Senhor disse: observa, começou a se juntar. Pessoas saindo dos helicópteros, todos preparados já, todos vestidos com aquelas túnicas, uns de amarelo, com a roupa das entidades, e outros com aquelas coisas, turbante, aquelas coisas na cabeça, e uns saíram de preto, e sem demora aí começaram a se organizar, começaram a bater tambor e redoaram uma grande pedra redonda numa altura de uma mesa, uma mesa talhada de forma arredondada, uma mesa grande. Do último helicóptero que estava fechado, abriram o helicóptero e tiraram 5 crianças amarradas. Eu vi ali 3 meninos e 2 meninas. Estavam só de cueca e calcinha, saíram carregados. Mas eu vi que estavam com a boca descoberta, né? Mas estavam com as mãos amarradas. Estou contando bem detalhe, porque as pessoas me perguntam como foi isso, e eu estou contando bem detalhe agora. E eu me tremo de contar esses detalhes, porque não é coisa boa de se ver. E as crianças estavam com as mãos, os punhos amarrados, os joelhos, os tornozelos. Saíram cada uma carregada por uma pessoa de preto. Eles pegaram as crianças, eles mesmos carregaram, levaram rapidamente, uma coisa muito rápida, levaram as crianças para esta grande pedra redonda da altura de um altar. E o Senhor me passava ali, eu comecei a compreender que ali era rotineiro deles usarem aquela ilha para quê. E eles colocaram as crianças em forma de uma estrela de 5 pontos, com as cabeças juntas e as pernas assim para fora.
e comece mais e mais e mais e mais, bater aqueles tambores e as pessoas que estavam atrás dos músicos começaram a atuar, a manifestar demônios, e eu senti um peso espiritual maléfico muito grande ali naquele local. Da altura que eu estava, eu comecei, o meu espírito humano, né, eu comecei a ficar nervosa com aquilo. E o Senhor dizia: calma, filha, olha, observa, que eu trouxe você para ver isso aqui. Te acalma. E o espírito da gente fica ofegante também. Eu fiquei muito nervosa. Em dado momento, o Senhor disse: observa, é meia-noite. O Senhor falou desse jeito. Então, se o Senhor me acordou 3 horas, Ele falou isso, Ele me retrocedeu no tempo. Para eu ver o que eles tinham feito na meia-noite das 3 horas que Ele tinha me mostrado. Então o Senhor disse: é meia-noite, observa o que eles estão fazendo. Os 5, o Senhor me deu um entendimento que eram 5 sacerdotes de Satanás. Levantaram 5 punhais nas 2 mãos juntas, esticaram os braços, ficaram bem próximo daquelas crianças. Eles subiram no espaço entre uma e outra, subiram com os 2 joelhos, né, naquela grande pedra, e levantando os punhais. Eles enfiaram, como se contasse 1, 2 e 3, todos os 5 enfiaram os punhais no estômago das crianças. As crianças gritavam muito, é isso que me apavora. Não escutem isso perto de crianças, porque isso é forte demais. As crianças gritavam muito, e eles enfiaram aquele punhal e puxavam os braços, e puxando com o braço assim, fizeram um grande buraco, meteram a mão, puxaram o coração, fizeram como se fosse ensaiado, como se fosse costumeiro. E ali eu fechei meus olhos espirituais, porque eu não aguentei ver, mas o Senhor disse: olha. Eu abri os olhos de novo, e quando eu abri, eles estavam metendo os dedos dentro nos olhos das crianças, e arrancaram os olhos das crianças e meteram na boca, e foram comer os olhos das crianças. E as pessoas que estavam atuadas todo por trás do tambor, de muitos tambores, era mais ou menos umas 150 pessoas para mais, eu calculo ali. Os músicos deram espaço, elas passaram para frente, se aproximaram do altar e começaram a devorar aquelas crianças. E eu gritei para o Senhor: Deus, Senhor, eu não quero ver isso mais, eu não quero. Eu não vi o que fizeram com o coração das crianças, porque eu vi que eles comeram os olhos dos sacerdotes. Eu não vi, porque eu não aguentei, eu passei mal, o meu espírito passou mal, e o Senhor dizia: calma, filha. Eu disse: Senhor, para que é isso? Quem está por trás disso? Quando eu falei assim, ainda olhando toda aquela cena, enquanto eles estavam devorando as crianças mortas já, porque arrancaram os olhos do coração, as crianças já estavam. E eles comendo aquela criança, e as 5 crianças. E eu dizendo: Senhor, para quem é essa oferenda? Quem fez isso? Quem é o culpado disso? O Senhor disse: o bruxo mor. O bruxo maior que está ali, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já fez muitos pactos. Este é um deles. Esses sangues inocentes que estão sendo devorados, lambidos, comidos. Essas carnes desses inocentes. Eu vou cobrar de cada servo meu que está apoiando para que a ascensão da bandeira vermelha suba novamente em cima do Brasil. Diga para o meu povo que mais sacrifícios serão feitos, e eu vou cobrar duramente de cada um que está contra o meu domínio, contra a minha vontade.
porque o mundo da probabilidade existe. Eu dei a terra para o homem. Ah, se o meu povo não orar. Orai, orai, orai. Orai, clamai. Clamai, orai. E ele ia dizendo. Ele ia dizendo e eu vi outra cena. Eu vi uma segunda cena. Eu já estava olhando como se ele estivesse perto do latão da telha de um imenso balcão. Um barracão. Um imenso barracão. Neste imenso barracão, o Senhor disse, olha o que eles estão fazendo. Eu vi muitas urnas eletrônicas. E havia uns caras, uns rapazes, uns homens. Eles estavam abrindo a lateral daquela. Eles mexeram a tecla depois e conferiu. Eram muitas caixas já abertas para o lado e uma imensidão de homens fazendo aquelas coisas. O Senhor dizia, orai, orai, orai. Dali eu recolhi de novo, como se eu estivesse retrocedendo no tempo com o Senhor. E eu vim ouvindo, já cheguei a ouvir ele dizer, orai pela nação brasileira, já aqui na sala. Quando eu ouvi isso, eu já me senti o formigamento no meu corpo de novo e a minha consciência já estava no meu corpo físico. E eu não tive mais sossego. Segunda-feira passada eu levantei e eu fiz jejum na segunda e na terça e fiquei orando no Espírito até chegar o dia da votação. A minha filha disse, mãe, a senhora não vai comer? Eu disse, não vou comer. Ela entendeu que era jejum. E eu fiquei com o coração na mão, mas não queria contar. Mas o Senhor, quando o Senhor manda a gente contar, Ele aquece a gente de uma maneira. Ele ordena e ele bate na tecla. Ele pergunta se Ele pode contar conosco. E eu não suporto mais aguentar a voz maravilhosa dele dizendo que não ia contar. E estou contando. Esses são os detalhes do que eu vi. Passou a eleição e pela misericórdia de Deus, porque Deus agiu, Deus interveio, Deus agiu a nosso favor, de poucos que estavam orando. E nós fomos vitoriosos, viemos para o segundo turno. E quando foi segunda-feira, meio-dia, eu estava orando aqui desta semana. Estou gravando aqui, hoje é quarta. Segunda-feira, ontem, meio-dia eu estava orando. Eu estava orando, ouvindo só a minha voz. Quando eu oro um pouco junto com orações ao vivo no YouTube, depois eu desligo e faço a minha oração. De repente eu comecei desse lado direito, a minha orelha começou a aquecer. E eu comecei a ouvir um zumbido, do zumbido passou a eu ouvir muitas orações juntas, muitas coisas assim, até bonita de se ouvir. E eu fechei os meus olhos e eu me liguei para tentar entender alguma das frases. Eram muitas orações que não deu para entender. E o Senhor disse, filha, fica de olhos fechados que eu vou levar o teu pensamento. Eu vou levar. Eu vou arrebatar o teu sentido apenas. Eu vou te mostrar uma visão. E eu abri os olhos espirituais. Eu já não estava orando mais na frente da cadeira dentro do quarto. Eu já estava dentro de uma igreja. Era uma igreja muito grande, igreja imensa. Ali tinha cerca de 5.000 pessoas, assim, eu calculo, e todos orando de joelho no chão. Eram homens e mulheres, e era aquele barulho daquelas orações em peso, era que eu estava ouvindo antes. De repente, do meio daquele lugar surgiu uma bandeira vermelha. E aquela bandeira cresceu até um tamanho assim
de uns 2 por 2,5. E ela balançava lentamente. O Senhor disse: observa, que eu vou te mostrar agora. E a bandeira vermelha não tinha nome, era só uma bandeira vermelha. E ela ia sacudindo e ela ia adiante. Depois eu vi, ela ia se aproximando dos irmãos no ar. E ela formou o nome PT. E formou a estrela. Eu vi, reconheci, ela foi se fazendo. A cada vez que os irmãos oravam, ela ia se fazendo. Ela ia crescendo, ela ia pulsando como um coração. Ela brilhava, ela ia pulsando, ela ia pairando. De repente ela pesou, molhou. E quando eu olho para o chão, aquela bandeira começa a pingar sangue. Ela foi... Só a arte dela estava em pé. O tecido dela estava totalmente encharcado de sangue, pingando de um lado para o outro. Na igreja, no chão, pingando. Ela foi mais adiante e eu vi uma mão. Do meio do braço para os dedos, né? Eu vi uma mão humana, uma mão masculina. Aparando, a mão ficou em concha, em forma de concha. Aparando aquele sangue, e a mão fazia assim, respingando o sangue, em um aqui e um ali, e a bandeira ia acompanhando o braço. Do jeito que o braço movimentava, a bandeira ia cedendo o sangue para aquela mão. E aquela mão começava a respingar entre um e outro irmão, procurando alguém. E lá em cima eram galerias, era muito grande o local. Ia respingando. O Senhor disse: filha, eu disse: o que significa isso, querido? O Senhor disse: filha, muitos do meu povo estão orando para a ascensão da bandeira vermelha no país. Eu quero que tu dê um recado para o meu povo. Ai daquele que eu conferi junto com o ímpio, porque eu vou conferir. Eu vou conferir, ele falou. Aí ele falou mais uma terceira vez: eu vou conferir o servo infiel juntamente com o ímpio, e vão provar da minha ira. E eu disse: Senhor, o que é isso? É o teu sangue? Ele disse: não, filha, é o sangue dos inocentes que eu vou cobrar. Eu vou cobrar da cabeça e das vestes dos meus servos infiéis que estão orando ao contrário dentro da minha casa. Diga para o meu povo esta mensagem. Escolheis a quem servir, porque eu não me agrado de mornidão dentro da minha casa. Eu não me agrado de mornidão. Eis que eu vomitarei cada um de vós da minha boca. E ai daquele a quem eu descer a minha ira, diz o Senhor, o Shaddai, Elohim, o Eterno, o Deus de Israel. Assim ele terminou dizendo. Quando ele falou Israel, que fez aquele El bem ecoado, eu já estava aqui em casa. E eu resisti. Como eu estou recolhida em casa orando, eu resisti. Deu 1 hora, deu 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde. E eu olho, o Senhor dizia: manda, compartilha, manda no teu grupo, manda na tua página, no Facebook. E eu não mandava, e eu resisti. Quando deu 0:41 minutos, eu não aguentei mais e fui escrever e mandei logo no meu grupo. Tem muita gente copiando lá, compartilhando, e foi essas 2 revelações que eu tive. Irmãos, eu digo em nome de Jesus, vamos escolher a quem servir, se é a Deus, se é a Baal. Consulte o Senhor, faça a prova com o Senhor, confirme com o Senhor, Deus de Israel, o que este áudio está passando para os teus ouvidos. Porque eu só tenho compromisso com meu Deus.
assim como você, que eu penso que pensa da mesma forma que eu. Nós não estamos com Bolsonaro porque ele é diferente, porque ele é verde e amarelo e o outro é vermelho. Não se trata de pessoas, irmãos. Se trata do plano de Deus sobre a nação. Se trata da gente defender a palavra de Deus. Defender a nossa geração da boca do ímpio, da boca do satanista, da destruição que querem fazer uma sodomia só no nosso país. E o Senhor quer fazer a diferença a nosso favor. Ele quer nos dar ainda a liberdade de pregar o evangelho, de entrar e sair nas nossas igrejas. Entre outras coisas mais, o Senhor quer fazer. Então que isso sirva para conscientizar aquele servo do Senhor que ainda tem a chama do Espírito Santo dentro de si, que no primeiro turno ou votou nulo, ou votou em branco, ou votou no 13. Tenha consciência. Te joga nos pés do Senhor. Estou falando com crentes e não com ímpios. Te joga. Pede perdão do Senhor. Nós estamos em luta espiritual no Brasil, irmãos. Não é luta social. É luta espiritual. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha convencer. Porque é só Ele que convence o pecado da justiça e do juízo. Paz do Senhor para todos.